Vamos orar por ela. Senhor, usa a tua filha com liberdade e graça. Deus, no nome poderoso de Jesus, eu quero declarar minha mente, a mente dela, de cada um de nós, submissas, cativa, direcionada ao teu Espírito Santo, naquilo que o Senhor vai falar, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. A graça e a paz de Jesus. Amém? Muito bem. No primeiro culto foi difícil, não está sendo diferente agora, porque é uma responsabilidade muito grande estar aqui pelo temor que eu tenho ao Senhor. Por eu saber que estar no altar dele é transmitir aquilo que ele tem colocado na minha vida. E eu tenho entendido que uma das datas de maior vigilância, pelo menos na minha vida, tem sido no final do ano, início do outro ano. Porque, como eu disse no primeiro culto, nossa vida, ela vai terminando um ciclo e vai iniciando outro. E Satanás, ele é expert em observar os ciclos das nossas vidas, porque ele quer fazer parte do ciclo novo que está chegando. E uma das coisas que eu orei ao Senhor nesse final de ano, foi que ele não faria parte dos próximos ciclos que o Senhor fosse estar abrindo ou fechando na minha vida e nem na vida da igreja do Senhor. Aleluia. Eu entendo que, observando aquilo que nós vemos na Bíblia, eu entendo que nos momentos que marcaram a história, nos momentos que foram importantes, que foram um marco na história bíblica, a gente percebe Satanás agindo na história para matar aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E eu observei a vida de Moisés quando ele nasceu. Houve uma perseguição em todas as crianças para serem mortas. E aquela perseguição, ela foi com certeza gerada por Satanás, porque ele sabia que Moisés traria a libertação do povo de Deus. Um outro fato histórico foi quando Jesus nasceu. Herodes o perseguiu, porque queria matar a promessa da redenção que eu e você tinha e temos. Então eu entendo que Satanás, ele quer matar as promessas de Deus ainda no nascedouro, quando elas ainda não são realidades na nossa vida, para que você e eu fique paralisado na história. Mas eu decidi, eu quero que você decida que 2018, o diabo não vai roubar nada daquilo que Deus estabeleceu para você viver. No nome poderoso de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz lá em 2 Reis 13:20, que na entrada de cada ano, os moabitas invadiam a terra para roubar o povo de Israel. E eu entendo que quando termina um ano que inicia outro, Satanás, ele já fica desde dezembro, observando você com o espírito nojento do Natal, que o nosso pastor ministra todo ano falando disso, para que você inicie um novo ano, já alienado com algumas coisas que Satanás preparou para você viver no ano seguinte. E eu entendo que esses moabitas, do qual a Bíblia fala, eles representam as malignidades que Satanás prepara para que a gente não tenha um ano que o Senhor estabeleceu que nós teríamos. E diante disso, amada igreja do Senhor, eu tenho entendido que início de ano, como em todo o tempo, mas principalmente, é um tempo da gente vigiar. Porque nós recebemos muitas palavras proféticas no final do ano, no início, e a gente prepara o coração, a vida, para viver os sonhos do Senhor. E de repente, logo nos primeiros meses do ano, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, eu escutei muito, principalmente no mundo dos negócios, no mercado de trabalho, se dizer que aí fora, janeiro, fevereiro, até metade de março, é tudo parado. Alguém já escutou isso? Ou foi só eu? Muita gente escutou. Mentira de Satanás para roubar a nação e a igreja do Senhor. Os meses de janeiro, fevereiro e março são os meses mais produtivos do ano para a glória de Deus. Aleluia! E eu tenho declarado isso já há alguns anos na minha vida.
que eu não aceito esse decreto nojento que Satanás estabeleceu sobre a nossa nação, e nós recebemos. Porque até o carnaval está tudo parado. Está parado nada, Deus não para. A Bíblia diz que Deus está trabalhando o tempo todo, e nós devemos nos juntar a Ele. Como diz nosso pastor, é descobrir onde Deus está trabalhando para me juntar a Ele, para que esse trabalho possa ser concluído para a glória de Deus. Aleluia! Eu entendo, queridos, que antes de eu começar a pregar, eu queria dizer para você que no primeiro culto eu coloquei um título nessa palavra: 4 princípios para se viver uma vida boa e abundante em 2018. Eu acredito que não esteja aqui, nesses 4 princípios, tudo aquilo que a gente precisa, obviamente. Mas foi uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu decidi viver esse ano de 2018. Porque eu entendo que a pessoa bendita de Jesus, ela me prepara para viver a eternidade com Ele. Mas os princípios que Ele estabeleceu, me prepara para viver uma vida boa e abundante na terra. E eu decidi tomar posse disso, baseado no versículo que eu quero que você leia comigo, lá em Isaías, no capítulo 1. Capítulo 1 de Isaías, versículo 19. Esse versículo que nós vamos ler agora, ele foi uma palavra de Deus diante de um povo que estava pecando, que estava pervertido, e que Deus olhava. Se você ler o texto todo, desde o versículo 1, você vai compreender o que Deus estava falando aqui nesse texto. Deus estava alegando que o povo não o ouvia, não o escutava, e que tudo que ele fazia, parece que o povo estava alienado daquilo que Deus estava falando com eles. Mas mesmo assim ele faz uma promessa. E eu entendo que essa palavra é para mim e para você viver em 2018. Independente daquilo que ficou para trás, como já disse o nosso pastor. Aquilo que nós vivemos passou, acabou e novas coisas o Senhor está fazendo. Ele garante na sua palavra que Ele já fez novas coisas. Eu e você é que ainda não vemos. Mas Ele nos faz um convite. Ei, desperta, já fiz nova todas as coisas. Então você vai viver um ano diferente para a glória de Deus. E o versículo 19 diz assim: se você estiver disposto a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Aleluia! E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, é uma promessa do Senhor. Mas ele diz assim, se você estiver disposto. Nem sempre estamos, amados do Senhor. Mas a disposição, ela está ligada a uma decisão. Ela está relacionada a uma decisão. Eu tenho certeza que você, como eu, não amanhece todos os dias disposto a ir para o trabalho. Principalmente quando está aquela chuvinha gostosa, vontade de dormir mais um pouquinho. Quando você tem um compromisso inadiável, dá vontade de ficar mais um pouquinho na cama. Mas a gente sabe que a gente precisa ir. E é essa disposição que nós precisamos ter para obedecer o princípio de Jesus, para poder viver essa promessa. Eu andei observando as promessas descritas na palavra de Deus e eu descobri que elas não são para quem fazem coisas. Elas são para os obedientes. Durante muitos anos, eu trabalhei muito para Deus, para receber aquilo que eu achava que Deus ia me dar, porque eu trabalhava muito. E é um engano de Satanás. Deus não nos dá o que Ele tem para nós, porque nós trabalhamos muito para Ele. Embora essa tem que ser a prática de todo cristão, trabalhar para Jesus. Mas Ele nos dá pela obediência. Um dia a pastora Jesus me disse que tem coisas que nós nem precisamos orar. Quando somos obedientes, ela chega. E eu já comecei a viver essas coisas. Tem pessoas que ela passam anos orando, jejuando, vai até para monte e não chega. Talvez é só um princípio. Talvez é uma coisa pouca, talvez uma desobediência à autoridade. E olha que eu tenho estudado muito sobre isso. E eu tenho pedido revelação do Senhor, porque eu decidi que eu não quero mais ser roubada.
Eu decidi que eu não quero mais ser assaltada pelos demônios. Eu quero agora ser enriquecida em todas as áreas da minha vida pelo Senhor. E eu creio que essa é a vontade de todos nós que estamos aqui essa noite. Aleluia! Então eu quero que você creia que 2018 para você, se 2017 foi bom, 2018 será melhor. Se 2017 foi excelente, 2018 será extraordinário. E se 2017 não foi bom de jeito nenhum, o excelente, o bom, o ótimo, o extraordinário vão se misturar tudo em 2018 na sua vida e na vida da sua descendência. Sabe por quê? Porque você vai ser um especialista em obedecer. E esse é o primeiro princípio que eu quero falar nessa noite. Se torne um especialista em seguir instrução. Quando eu digo especialista em seguir instrução, é especialista em obedecer. Porque às vezes nós obedecemos com muita facilidade. Quando aquilo que nós nos propomos a obedecer, nós concordamos. Nós achamos que é legal, que é bom para nós. Mas deixa ser algo que nós discordamos. Aí vem a dificuldade de obedecer. E olhando para a palavra do Senhor, eu fiquei imaginando que se eu não tiver a disposição para obedecer naquilo que eu não concordo, aquilo que está na mão do Senhor não vai chegar na minha. E eu fui começando a orar a Deus e pedindo que o Senhor alterasse a minha história. Eu dei muito trabalho, eu disse no primeiro culto e vou repetir, dei muito trabalho para o pastor Nonato, muito trabalho para a pastora Jesus, para a psicóloga Lulu, irmã da pastora Jesus, acho que para o meu marido também. Devo ter dado um trabalho, mas para ele foi menor, eu acho. Mulheres, nós damos pouco trabalho. Pastora Jesus sabe disso, né, pastora? Pouco trabalho. Pastora Etienne, pastora Fátima, foi outros pastoras que passaram pela minha história, que o pastor está me lembrando aqui, gente. Foram muitas pessoas. Pastora Dinalva e Arimatea, que não está mais no nosso ministério, está sendo bênção em outro lugar, foram os meus primeiros pastores, foi quem muito me ajudou no início da minha cura, dessa cura emocional que eu tanto precisava. Mas eu quero dizer para os irmãos, para a igreja do Senhor, que não foi fácil para mim entender que eu precisava me especializar em obedecer. Porque eu sempre achei que obediência estava relacionada a grandes coisas. Quando era algo grandioso, eu tinha que obedecer, mas coisas pequenas. E eu entendi, há um tempo, que o Senhor nos faz ser aprovado em coisas pequenas, para poder nos entregar as coisas grandes. E o especialista, ele não é igual aos outros. O especialista, ele ouve mais que os outros, ele vê mais que os outros, e fala menos que os outros. Porque ele observa mais. Hoje, quando eu estou em algum lugar, eu já fico observando em que eu posso ser útil. Se é um lixo que é para pegar do lugar, se é uma cadeira que é para trocar de lugar, se é alguém que está precisando de mim, às vezes eu ligo para os meus pastores e pergunto, estão precisando de alguma coisa? Porque eu decidi que eu quero ser especialista em obedecer. A Bíblia conta a história de um homem que está relacionada, que está descrita, aliás, lá no capítulo 26 de Gênesis, um homem chamado Isaac, onde aconteceu uma seca muito grande naquela região onde ele morava. E o Senhor olhou para ele, chamou e disse, Isaac, não desça para o Egito e fica onde eu te dizer para ficar. E eu imagino que não deve ter sido fácil para Isaac, porque já tinha havido uma seca antes, o pai dele tinha ido para o Egito. E de repente ele podia até pensar, vai ser também do mesmo jeito comigo. Eu posso ir. Mas ele ouviu o Senhor, porque ele era um especialista, ele tinha aprendido com o pai. E quando ele ouviu Deus dizendo, não desça ao Egito, ele também não foi para qualquer lugar. Porque às vezes, nós sabemos aonde o Senhor diz para não irmos, mas nós pegamos e vamos para qualquer lugar sem nenhuma direção. E por isso, nós ficamos fora daquilo que Deus preparou para nós. E Deus, na verdade, quando ele disse isso para Isaac, Isaac pode ter pensado, Deus está querendo acabar com a minha vida,
Por quê? Porque aquela cidade chamada Gerar, aonde ele ficou, era uma cidade de filisteus, um povo feroz, valente, que já tinha tido problemas com o seu pai, porque o seu pai enriqueceu muito, e eles achavam que Abraão havia tirado algo que era deles. Então imagina agora o filho de Abraão, repetindo a mesma história de enriquecimento, que eu vou falar já já no próximo item, dentro daquela terra. E eu imagino que Isaac deve ter pensado assim, Deus só pode estar brincando. Foi o que aconteceu comigo em 2008, quando eu fui para o Tocantins, e lá eu conheci a Nova Aliança. E 8 meses depois, a pastora Fátima chega e diz assim, teu tempo acabou no Tocantins, Deus falando através dela. Tenho algo para ti, imperatriz, vou te levar para lá. E assim aconteceu, eu vim para cá. 9 meses, quando completou, aí Deus pega e diz, agora tu vai voltar para o Tocantins. Eu disse, não, Deus, tu só pode estar brincando. Como é que tu me fala que eu vou sair do Tocantins, porque meu tempo acabou e agora tu me traz para cá? E olha que eu não queria vir. Imperatriz era a última cidade da terra que eu queria vir de novo. Por conta de muitas coisas que eu vivi aqui, eu não queria essa cidade. Mas quando eu vim, que Deus me mandou voltar, eu entendi que eu precisava obedecer o Senhor. Deus tinha algo para mim sim, Imperatriz, mas não naquele tempo, não naquela época. Ele sabia o tempo certo de eu retornar. E eu quero dizer a você, a igreja do Senhor, Deus nunca erra no tempo dele. Nós é que somos apressados, Deus é perfeito. Tem coisas que a gente diz assim, chegou atrasado na nossa vida. Não, chegou na hora certinha, porque quem atrasou fomos nós, não foi o Senhor. Nós é que atrasamos aquilo que Deus quer fazer. E naquele dia, Isaac com certeza deve ter pensado, Deus quer acabar comigo. E na verdade Deus queria tornar ele rico. Porque a Bíblia diz que de lá ele saiu riquíssimo. Porque ele fez algo naquela terra. E eu vou compartilhar você já já. Não olhe para as circunstâncias quando você tiver que obedecer. De repente, quando uma pessoa nos dá uma direção, e eu já vivi isso, amado. Às vezes dentro da nossa célula. E a gente olha, não quero, não dá, não vou. E às vezes age até com rebeldia, sem intenção de ser rebelde, e acaba sendo. Porque nós achamos que quando nós não concordamos, aquilo não é de Deus para nós. Mas uma coisa que eu aprendi é que a Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa e é perfeita e é agradável, mas não é para mim. Ela é boa, perfeita e agradável para Ele. E Ele está pouco se importando se eu estou concordando ou não. Porque o que interessa para Deus é que se cumpra em mim e em você o propósito que Ele estabeleceu antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, como Ele promete em sua palavra. Então olha para o irmão que está perto de você e diz assim, não importa se você concorda ou não, obedeça. Simplesmente obedeça. Sabe por quê? Porque tem uma consequência quando a gente não sabe obedecer. Pastora, mas eu sou obediente. Eu dizia para o meu pastor, dizia para a pastora Fátima, quando era ovelha dela, sou a sua ovelha mais obediente. Sou a sua melhor ovelha. Eu dizia muito para a pastora Fátima no Tocantins, pastora, eu sou a sua melhor ovelha, não tem nenhuma melhor do que eu. E eu confesso para você que a gente tem que declarar que a gente é a melhor mesmo, até para Deus ir alterando, né? Palavra profética. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós não conseguimos fazer aquilo que é contrário à nossa vontade, porque Deus está nos pedindo e nós não estamos aceitando. Há uns 2 cultos atrás, eu lembrei agora, o pastor estava pregando algo e Deus disse assim, olha só, Deus falou algo assim para mim. Existem pessoas que a unção delas não floresce se elas não se mudarem geograficamente de uma região para outra. E quando Deus falou aquilo para mim, eu lembrei de mim. Aquilo que Deus tinha para mim não ia florescer se eu não tivesse ido para onde Deus estava mandando para depois voltar. Com o meu histórico, jamais. É claro que muitas vezes Deus não vai precisar mudar você de local. Até porque foi isso que aconteceu com Isaac. Foi a primeira coisa que ele pensou. A Bíblia não diz que ele disse assim, eu vou para o Egito. Mas a Bíblia diz que Deus disse, não desça para o Egito. Então estava no coração dele ir para lá. Quando as coisas não estão bem, a primeira coisa que a gente pensa é, deixa eu mudar aqui de lugar, que as coisas vão ser resolvidas.
E com isso, nós vamos estabelecendo algumas bases falsas, suspeitas, na nossa vida que nós não percebemos. E uma delas, que eu quero dizer para você hoje, é a base do quase, de você se acostumar a dizer, mas eu quase consegui. Nós estamos em um jejum de arroz. E se eu perguntasse, que eu não vou perguntar, quantos começaram e não estão fazendo mais? Eu perguntar não, pastor, pode ficar tranquilo. Não vou fazer isso, não estou aqui para constranger você. Estou aqui para dizer para você que nós estamos enganando a nós mesmos muitas vezes, com essa base suspeita do quase. Ah, eu quase consegui, não conseguiu. Pastor, eu quase me casei em 2017. Está casado ou está solteiro? Está solteiro. Fulano quase morreu semana passada. Morreu ou está vivo? Está vivo. Então, olha para quem está perto de você e diga assim, o quase não tem validade no reino de Deus. O quase não serve para Deus. Pastor, eu quase consegui ajudar, eu quase consegui ser obediente. Decida que hoje, esse quase vai ser arrancado da sua história, no nome poderoso de Jesus. Existe uma história bíblica que relata um fato interessante de um homem que vivia assim. Ele era um obediente parcial. A história dele está lá em 1 Samuel 15. Você não precisa abrir, pode só anotar se você quiser. Foi um homem que o Senhor deu uma ordem para ele. E ele decidiu cumprir a ordem pela metade, obedecer parte daquilo que Deus tinha dito. E se você observar o que está escrito lá no versículo 13 do capítulo 15, quando Samuel o procura, ele diz assim: quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Olha só, eu obedeci. E Samuel disse a Ei, que balido é esse de ovelhas que eu estou ouvindo? Foi quando Deus havia mandado ele acabar, destruir com os amalequitas e tudo que lhe pertencia. E no versículo 20 ele continua insistindo, dizendo para Samuel, mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que me designaram, que ele me designou. Eu só trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas o resto, acabei com tudo. Mas o que eu quero mostrar para você não é isso. Eu quero mostrar para você foi o que aconteceu bem no versículo 28. Olha só a consequência do quase na vida de Saul. Versículo 28, Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Olha para quem está perto de você e diga assim, eu não vou deixar Deus entregar para outro aquilo que é meu, porque eu sou especialista em obedecer. Um dia eu ouvi a pastora Jesus pregando e ela disse algo. Ela disse, se você não se levantar para fazer o que Deus quer que você faça, o reino de Deus não vai perder com isso. Ele levantará outra pessoa para substituir você. O reino de Deus não vai perder. Quem perde é você que não está fazendo. E aqui a gente viu uma história muito clara. Quem perdeu foi Saul, porque um novo rei se levantou, chamado Davi, e ficou lá. Foi o rei segundo o coração de Deus. Então coloca no teu coração que outra pessoa não assumirá o lugar que Deus estabeleceu, que é seu. Não precisa Deus levantar outro para receber aquilo que é seu. No nome poderoso de Jesus. Diga para o Senhor hoje, Senhor, eu sou um Davi de Deus em 2018. Estou pronto. Decida que Deus vai fazer de você, ou vai tornar você hoje, um especialista em obedecê-lo. Aleluia. A segunda coisa que eu quero falar para você hoje, ter um ano abundante. Decida ser fértil. E eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 28 de Gênesis. Aliás, capítulo 1 e versículo 28. Gênesis 1, 28, diz assim,
E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Ser fértil é uma escolha. Diga para quem está perto de você: ser fértil é uma escolha. Quando eu observo esse advento do Éden aqui, eu percebo Deus estabelecendo para um homem e uma mulher que eles estavam no comando. Aí Deus olha para aquele casal e diz para eles assim: sejam férteis, multipliquem-se. E Deus estava ali fertilizando aquele homem e aquela mulher com fertilizante do céu, dizendo para eles: está nas mãos de vocês, vocês estão no comando. Se vocês continuarem o texto, vocês vão perceber que Deus estava dizendo que ele estava no governo. E fertilizados, cheios de Deus, cheios da presença de Deus, algum tempo depois chegou a serpente e começa a dizer para Eva: foi assim que Deus disse? E daqui a pouco alcança Adão também. E agora os dois estão fertilizados com o veneno da serpente. E agora eles começaram a se esconder. E agora eles começaram a ter medo. Por quê? Porque eles foram fertilizados pelo fertilizante da serpente. Sabe o que eu entendo? Que palavras, elas são sementes, são fertilizantes poderosos na vida das pessoas. Eu entendo que palavras, elas criam realidades. E segundo o que está escrito na Bíblia, Gênesis 1:3, o Senhor fez todas as coisas pela palavra. Tudo o que Deus fez foi pela palavra, com exceção de nós. E a Bíblia garante que nós podemos fazer coisas também como o Senhor fez, porque a Bíblia diz que Ele me criou e criou você com a sua imagem e a sua semelhança. E a Bíblia fala em Provérbios 18:21, que o poder da morte e da vida está onde? Na língua. E a Bíblia diz ainda em Provérbios 6:2, estás enredado com o que diz os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Às vezes não estamos presos porque fomos amaldiçoados por alguém, porque a nossa própria boca amarrou as nossas vidas. Nossas palavras, elas são semente e elas germinam. Nossas palavras, elas criam realidade, formatam o nosso futuro. Eu creio que por isso mesmo Davi, um dia orando, disse: Senhor, põe um guarda na porta dos meus lábios. Porque, queridos, nós falamos muito. E às vezes nós falamos aquilo que vai amarrar a nossa vida, que vai destruir aquilo que Deus tem para nós. E hoje eu quero lembrar de algo que o pastor Nonato sempre diz: seja profeta do amanhã. Não seja profeta do agouro. Seja aquela pessoa que vai liberar um fertilizante do céu na vida do outro. Seja aquela pessoa que quando alguém chegar para você necessitando de uma palavra, você não vai dizer assim: ô mulher, não tem jeito não. Você vai dizer assim: tem jeito. Pastor Nonato disse que o que não é pecado pode ser liberado, viu? Pode estar já no leito da morte. Você vai olhar e vai dizer: vai viver no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Você vai declarar vida aonde houver morte. E aquela pessoa fraquinha que você encontrar em 2018, que estão dizendo para você que aquele bem dali, tem jeito para ele não. Você vai dizer: tem sim, porque teve jeito para mim e para você. E ele e ela vai ser pastor e pastora para a glória de Deus. Aleluia. Deus vai fortalecer essa pessoa e vai levantar como um profeta de Deus nessa geração. Eu tenho aprendido isso com a pastora Maria de Jesus. Eu sou resultado de pessoas que acreditaram em mim. Quando a pastora Fátima acreditou em mim a primeira vez, eu fiquei achando uma loucura ela acreditar em mim. Mas ela olhou para mim e disse assim: eu acredito em você. Queridos, como é forte alguém dizer isso para a gente. Eu acredito em você. E está aqui hoje. O pastor Nonato não precisou dizer isso para mim, mas estar aqui hoje significa ele dizer isso: eu acredito em você. Então vira para quem está perto de você aí e diga: Deus acredita em você. Deus acredita em você. E pode ter certeza que Deus vai levantar você através de pessoas
Queridos, nós temos fechado porta, porque pessoas são portas de Deus na nossa vida, e às vezes, quando Deus entrega uma liderança para nós, escute isso, eu não falei isso no primeiro culto, mas às vezes, Deus entrega uma liderança para cuidar de nós, e é aquela liderança que vai nos fazer florescer, mas nós rejeitamos, nós não queremos, mas Deus estabeleceu que era aquela liderança que ia abrir as portas para nós. Então fique ligado, seja especialista, não feche portas quando Deus abrir. Pessoas são portas em nossas vidas. Olha para quem está perto de você e diga assim: você é uma porta na vida de alguém. Deixe essa porta sempre aberta. Seja profeta do amanhã na vida das pessoas. Não importa o que esteja acontecendo. Decida ser fertilizante do céu. Decida que você não vai matar, você vai fazer viver. Porque a recompensa de ver alguém vivo, você não tem noção, eu sei o que é isso. Porque um dia estive morta e hoje eu estou viva. Só quem viveu isso sabe lhe dizer. 1 Reis 4 conta a história de uma mulher. A Bíblia diz que ela é uma mulher viúva. Ela não tinha nada, ela estava prestes agora a perder os filhos, porque ela estava endividada, o marido estava morto, que representava o sustento daquela mulher, e agora ela procura um profeta, e chega a Eliseu e diz: olha, Eliseu, meu marido morreu e eu estou endividada, agora estão levando meus filhos. Eu fico imaginando, querido, que aquele homem podia ter sido um fertilizante de serpente na vida daquela mulher, ter olhado para ela e ter dito: e aí? Eu tinha um compromisso com o teu esposo, ele era meu discípulo, e aí, ele morreu, posso fazer nada. Mas ele olhou para aquela mulher e disse assim: mulher, o que é que tu tens em casa? Eu não sei se os irmãos perceberam, mas quando ele pergunta o que é que ela tem em casa, ela diz assim: a tua serva não tem nada. Antes de dizer que tinha alguma coisa, ela disse antes que ela não tinha nada. Aí ela lembra com dificuldade, a não ser um pouquinho de azeite numa botija. Essa é a história de todos nós, Igreja do Senhor. Quando a gente pergunta se tem alguma coisa, eu não tenho nada, eu não posso. Você pode ajudar a colaborar. Estão precisando de um carro agora, né, pastor? Para uma nação que o senhor falou domingo. Para Polônia. Eita, o lugar que eu amo. Polônia. Precisando de um carro para a Polônia. Você pode até ter R$10 em casa ou no seu bolso. Mas a resposta já é condicionada. Não tenho nada, mas quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar. Aquela mulher, quando ela disse assim: tua serva não tem nada, só tem um pouquinho de azeite. Ele disse: pois vai para casa, recolhe lá as vasilhas da vizinhança. Acredito que ela era uma boa vizinha. Leva para casa. E ela fez. E a Bíblia diz que ela encheu todas aquelas vasilhas de azeite. E quando ela disse assim: filho, traz mais vasilha, o menino disse: mãe, acabou. Eu disse: eita, a mulher pediu pouca vasilha. Meu Deus, era para ter mais azeite, ia ficar mais rica ainda. Mas a mulher pegou pouca vasilha. Olha para quem está perto de você e disse: irmão, ainda tem mais. Isso aí que Deus está te dando é só uma gota do imenso oceano que Ele tem preparado para você. Tem mais, tem mais. Não seja preguiçoso quando Deus lhe der um comando. Não vá com mesquinharia. Quando Deus mandar, faça e faça com vontade. Como disse pastor Randes, o meu esposo lindo, esqueci de lhe dizer, você é lindo. É sempre importante, mulheres, olhar para o seu esposo todos os dias e dizer essa frase: amor, você é lindo. Digo pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia e ele diz: amor, você quer acreditar nisso? Eu digo: amor, eu já acredito. Eu quero que você acredite que eu acredito. Você é lindo. Louvado seja o nome de Jesus. E aquela mulher, queridos, quando ela encheu tudo, tinha mais nenhuma vasilha para botar nada, aí ela volta no homem de Deus. Eu fico imaginando que aquela mulher estava pensando assim: eu já fiz o que ele mandou, agora ele vai fazer
Um estalar de dedo lá, eu sei lá, mas ele vai resolver o meu problema. E quando ele chega lá, o homem de Deus diz assim para ela. Ela diz, olha, tá tudo cheio lá em casa. Ele diz, tá bom, agora volta, vende tudo, paga a tua dívida e vai viver do resto. Ou seja, vai trabalhar, que a ferramenta eu já te dei, paga a tua dívida e vai viver do resto. E assim aconteceu. Olha para o teu irmão e diz, o que tu está pedindo, reconhece que Deus já entregou na tua mão. Faz com esse pouquinho que já chegou. Faz com isso aí que tu já tem lá na tua casa. Que tu pensa que não tem. Tem muito, irmãos. Você que pensa que não tem nada, você tem muito. Você não tem noção do tanto de coisa que tem na tua casa que tu pode dar. E gente para tu doar não vai faltar. Lugar de ajuda, renascer feminino, masculino, é gente demais, resgate. É muito projeto que tu tem para dar aqui na Igreja Nova Aliança. Você não tem noção. Eu não falei isso, mas eu quero falar agora. Tem muitas mulheres com muitas roupas, com muitos sapatos, que elas não usam. Está guardado lá. Eu quero dizer para você que o lugar de ajuda recebe tudo isso. Eu quero dizer para você que os renascer masculino e feminino recebe também. Eu me lembro de uma época que eu estava lotada de roupa. Aí eu estava gorda. Como eu estou um pouquinho agora, só um pouco. As roupas não cabiam. Eu guardei roupa 5 anos para emagrecer. E eu não ficava magra. Aí um dia eu ouvi numa pregação de alguém, eu disse, meu Deus, eu preciso dar aquelas roupas, porque se eu não der, eu não vou emagrecer nunca. Na hora que eu dei, emagreci 7 quilos. Olha que coisa boa. Olha para quem está perto de você e disse, começa a descobrir as coisas que tu precisa entregar. Tem coisa lá. Um dia desses eu peguei o guarda-roupa do pastor Randes, já está arrumando de novo para isso, né, amor? Pegamos o guarda-roupa do pastor Randes, levamos todinho aí para um renascer. Ele ficou sem nenhuma camisa. Mas na mesma semana o pastor Randes estava lotada de camisa bonita de novo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a gente tem que tirar o velho para dar lugar ao novo. E não é coisa velha que não dá para usar, não. É coisa boa. Quando eu era pastora de uma igreja em Augustinópolis, um dia, sabe o que eu fiz? Eu fiz o culto para doar e eu não disse que a igreja ia doar algo. Foi um culto de domingo, eu não falei nada, terminei de pregar e eu falei assim, agora você vai doar. Nós vamos orar e você vai doar para alguém o que você tem de mais precioso de uso pessoal seu. Tinha uma mulher que chorava. Porque doeu no coração ter que dar uma sandália que tinha acabado de comprar. Porque o Espírito faz lembrar na hora o que é. Mas naquele dia, foi um dia de tanto choro naquela igreja, de tanto avivamento. Meu Deus, como a gente viveu dias maravilhosos após aquela renúncia. Porque, queridos, nós precisamos fazer isso. E essa renúncia precisa ser diária. Tem pessoas que o que ela precisa é o que você não está precisando, mas lá na tua casa. É suficiente para suprir a vida dela. Aleluia! E aquela mulher, ela ficou rica por conta de um fertilizante de um homem de Deus. Ela mudou a história dela. Então, pare de dizer que não tem. Quando alguém lhe convocar para fazer algo, não diga, eu não posso, eu não tenho, eu não vou. Você vai trocar essa frase. Diga comigo, eu posso, eu vou, eu faço. Eu aprendi isso com a pastora Jesus, quando me chamava para as nações. As primeiras vezes, eu dizia assim para ela, pastora, eu não tenho dinheiro. E sempre que ela dizia algo, eu dizia, pastora, eu não posso, eu não tenho. E um dia ela olhou para mim e disse assim, pare de dizer que você não tem. Porque sempre que você disser que não tem, você vai estar estabelecendo isso. É uma verdade que você está criando. E aí eu entendi, palavras criam realidades. Me pergunta hoje, se eu tenho dinheiro para fazer alguma coisa, que eu vou dizer, eu tenho para fazer muito mais do que isso. No meu trabalho, um trabalho fora a igreja que eu faço, quando as pessoas me perguntam assim, pastora, como é que a senhora está? Eu digo, estou ótima, se melhorar eu fico milionária. Sabe por quê? Sabe por quê que eu digo isso? Porque eu não vou estabelecer fracasso sobre a minha vida, porque isso já tem um diabo para fazer.
Eu não preciso colaborar com o diabo. Eu preciso é fazer o que o meu pastor mandou. Se junte onde Deus está trabalhando. E Deus está trabalhando é para que eu viva uma vida boa e abundante na terra, através dos princípios de Jesus. E eu não estou dizendo para você aqui que você vai ser rico, que você vai ser próspero, isso e aquilo. Eu não estou pregando teologia da prosperidade para você. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que se eu cumprir os princípios que Jesus estabeleceu, eu vou comer o melhor da terra. Está escrito na palavra dele. E comer o melhor da terra é até mesmo no dia mau, eu saber me comportar quando o dia mau chegar. Porque com a presença dele é possível. Quantas pessoas estão aqui que já sofreram percas terríveis, momentos terríveis, e elas estão aqui firmes e fortes na presença do Senhor. Porque quando o dia mau chegou, elas permaneciam com eles. Elas sabiam quem era Deus na vida dela. Aleluia! Então pare de liberar palavras de derrota sobre a sua vida e sobre a vida dos outros. Seja fertilizante do céu. Uma das coisas que eu observo, querido, eu tenho discípulo, eu tenho rede, eu tenho célula, e eu fico observando às vezes no meio dos meus próprios discípulos. Quando um comenta sobre o outro às vezes. Ai, fulano como está? Ah, fulano está assim, está assado, parece que tem prazer em dizer como fulano está. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém perguntar por alguém, começar a ser maledicente a respeito desse alguém, você olha para ele e diz assim, ei, olha aqui para mim, ó. Diz, ei, o melhor de Deus está guardado para ser estabelecido na vida dessa pessoa. Esse homem e essa mulher é um homem ou uma mulher de Deus. É isso que nós vamos dizer. Os meus discípulos, eles nem vêm com conversinha, todos eles já me conhecem. Quando eles vêm com algo sério. Mas com conversinha eles não vêm, que eles dizem, eu já conheço minha pastora. Ela não aceita comentário de ninguém. É um discípulo bem aqui olhando para mim, sabe disso. Sabe por quê? Porque eu acredito que você é especial. E eu não vou emprestar a minha boca e nem vou permitir que os meus discípulos emprestem a boca deles para o diabo alterar aquilo que Deus já está terminando de fazer na vida dos outros. Eu vou ajudar Deus a terminar. Aleluia! Então, entenda que a tua palavra, ela vai matar ou ela vai fazer viver. Eu decido trazer vida para outras pessoas. Eu decido ser profeta do amanhã. Olhe para essa pessoa que está perto de você e diga, 2018, você vai ter o melhor que Deus preparou para você e não vai ser roubado em nada para a glória de Deus. O terceiro princípio que eu quero falar essa noite para você, decida, escolha ser um semeador. Lembra que eu falei de Isaac, no primeiro ponto, que ele era especialista em obedecer como seu pai era? Mas ele também sabia que além de obedecer, ele precisava fazer o que aquela mulher fez. A Bíblia diz que naquela terra onde Isaac chegou, onde Deus disse assim, é aqui que é para você ficar, não vá para o Egito, fique aqui. Ele ficou, mas ele não ficou de braços cruzados. Embora fosse o tempo de maior seca, de maior dificuldade, a Bíblia diz que ele semeou naquela terra. E a Bíblia diz que ele colheu muitíssimo e ficou riquíssimo a tal ponto que os filisteus tiveram inveja deles. Que os filisteus começaram a entulhar os poços que ele cavava. Mas eu entendo que vida boa e abundante é com esforço, é cavando poços, independente daquilo que o diabo está aprontando. Porque nós não dependemos daquilo que o diabo faz, nós dependemos daquilo que Deus está fazendo na nossa história. Então diga para o seu irmão, continue cavando. Deus tem um poço que é seu e ninguém vai roubar de você. Porque a Bíblia diz que Isaac cavou até que encontrou o lugar onde ninguém mais entupiu os seus poços. Entenda que em meio à crise, a sua fertilidade não está corrompida. Tem gente que não pode ver uma crise. Não posso, o país está em crise. Ei, você não está. Quem inventou essa história? O país, ele passa por crise uma atrás da outra desde que eu nasci. Não faz muito tempo. Mas essas crises, elas são histórias que todo tempo acontecem, tempos em tempos. Eu já via meu pai falando disso, minha avó falando disso. Então,
eu não posso acreditar que Jesus de Nazaré não esteja fazendo algo no meio dessas crises. E eu costumo dizer que toda crise que acontece no mundo é para enriquecer o povo de Deus. Quando Deus quer fazer algo na sua igreja, aí tem lá uma crise aí pelo mundo. Aí o povo de Deus que está esperto, que está na vez, são aqueles que pelos quais o pastor Randes orou hoje. Toda vez que ele faz essa oração, um dia eu ouvi o pastor Nonato fazendo, há uns 2 anos atrás, nunca mais eu esqueci. Todo dia eu digo, Senhor, eu sou confiável. Diga comigo, eu sou confiável, Deus. Declare que você é, eu sou confiável, Deus. Me entrega o que tu queres me entregar. Tem gente que diz, não, pastor, eu não quero muita coisa, não. Quero só o suficiente. Eu não digo isso não, que eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não sou tola de liberar uma palavra dessa. Só se Deus tiver falado especificamente para mim, minha filha, eu só tenho isso aí para você. Aí tá bom, eu sou especialista. Deus, obedeça agora. Mas se eu não sei o que Deus disse, eu jamais vou abrir minha boca para dizer, não, Deus, eu quero só viver mesmo. Senhor, eu quero é tudo que tu tiver para mim. Pastor Nonato pregou uma palavra, no último domingo, eu creio, há dias atrás aí, sobre Maria e Zacarias. Ele disse que Zacarias duvidou que ele pudesse ter um filho junto com sua esposa, porque eles eram idosos. E ele disse, aquele crente velho duvidou, já tinha visto a história de todas aquelas mulheres, Sara, Ana e outras, e duvidou do que Deus ia fazer. Aí o anjo chega para Maria, adolescente, e diz, tu vai ficar grávida do Espírito Santo. A mulher acredita. Sem ter nada na história que dissesse isso. Ela acreditou e se cumpriu. Aí eu lembro que o pastor Nonato disse assim, creia que vai acontecer com você o que não acontece com ninguém. Mas eu tomei posse. 2018 eu vou viver o que ninguém viverá se não tomar posse. Diga assim, eu também. Acredite que Deus quer fazer você viver o novo dele. Que Deus quer fazer você viver o que nunca aconteceu com ninguém. Eu tenho experimentado dessas verdades. E Deus procura pessoas que sejam capazes de fazer isso. Mas seja criativo, como diz o nosso pastor. Seja criativo. Tem coisas que a Bíblia, a gente olha aqui, nunca aconteceu. Mas acontece na vida de algumas pessoas. Eu poderia te contar inúmeras experiências. Como elas são minhas pessoais, eu não vou contar. Num futuro, talvez, você vai ficar sabendo de algumas coisas que eu fiz, que Deus mandou eu fazer. Que eu não vi nada aqui na Bíblia, dizendo para fazer, mas Deus mandou. E eu vou fazer o quê? Esses dias, há 2 anos atrás, a pastora Fátima orou por mim e disse assim, o cabelo não chegou na cintura. Eu sou especialista. Eu disse, o que Deus quer com o meu cabelo? Meu cabelo nunca cresceu, sempre foi pequenininho. Mas eu fiquei com aquele negócio. Se ele está dizendo que não chegou na cintura, é porque ele quer que chegue. E eu guardei, deixei. Isso se passou muito tempo e o cabelo está aqui. Eu só aparando para ver se fica mais bonitinho. Aí, a semana passada, uma mulher liga para mim, não sei quem é, nunca vi. E ela diz assim, pastora, eu estou ligando para a senhora já preocupada, com medo da senhora ter cortado o cabelo. Há 6 meses, olha só, o atraso da profeta. Há 6 meses atrás, eu lhe vi, e Deus disse assim, diga para ela que o cabelo dela só é dela até o ombro, o resto é meu. Eu disse, meu Deus, o que Deus quer com o meu cabelo? Querido, eu não tenho que saber o que Ele quer, eu só tenho que obedecer. Porque Deus tem algo para fazer. Vai que Ele vai querer meu cabelo depois para me dar para alguém, né? Vai que Ele vai querer realizar um milagre na vida de alguém com esse cabelo. Eu sei lá o que Ele quer com ele. Mas eu digo, glória a Deus, Senhor, que Tu deixou um pedacinho para mim. Eu chorei na hora. Porque eu fiquei pensando, se Deus tivesse pedido todinho, eu daria também. Pode ter certeza. Mas o que me fez chorar foi quando eu lembrei, até o ombro é meu. Digo, Deus, obrigado, porque ficou um pedacinho aqui que o Senhor disse que eu posso ficar. Louvado seja o nome de Jesus. E o meu marido eu insistindo para dar luz no cabelo, fui pedir socorro até para a pastora Etienne, meu marido deixar e ele não deixou. Aí eu entendi, porque Deus estava cuidando e meu marido olha para mim e diz assim, eu ouvindo Deus, mulher, e tu querendo ser desobediente? Louvado seja Deus, que meu marido é um homem de Deus e me ajudou. Louvado seja o Senhor. Então, queridos, eu preciso aprender a semear quando Deus me mandar. Eu preciso entender que a minha necessidade, ela pode ser transformada num suprimento. Eu preciso ter esse cuidado. Em meio à crise, como eu estava falando, não presuma que a sua fertilidade está com problema, porque não estava com Isaac, não está com você. Mas entenda que se você quiser colher algo, você precisa plantar. A Bíblia diz,
lá em Gálatas 6, que nós só colhemos a espécie que nós plantamos. E a Bíblia diz mais ainda, em Oséias 8:7, que nós colhemos mais do que nós plantamos. Obrigada, princesa. E eu quero relatar algo para você, já estou chegando no final, tá? 2 Reis 4 conta a história de uma mulher chamada Sunamita. Essa mulher, ela fez uma semeadura na vida de um homem de Deus. Era uma mulher que observava um homem que passava. E aquela mulher um dia disse ao marido: amor, aquele homem é um homem de Deus. Eu quero fazer algo pela vida dele. E a Bíblia diz que eles juntos fizeram um aposento para aquele homem. E aquela história você já conhece. Ela era muito rica. O Senhor deu um filho para ela. Ressuscitou esse filho depois. Enfim, não é isso que eu quero falar para você. Eu quero lembrar o que está lá no capítulo 8. Que aquela mulher, ela precisou sair daquele país por uma ordem de Deus. Disse, olha, saia do país durante 7 anos. Porque vai ter uma crise aqui nesse lugar. E aquela mulher foi especialista em obedecer ao Senhor. Ela foi, passou 7 anos fora. E a Bíblia diz lá em 2 Reis 8:6, que quando ela volta, foi exatamente no momento em que Geazi estava falando com o rei, perguntando sobre aquele fato. E agora ela diz, rei, eu estou aqui, eu quero as minhas terras de volta. E a Bíblia diz que Deus pegou um oficial e disse, olha, tudo que essa mulher disser que é dela, devolva, inclusive os juros dos 7 anos que ela passou fora dessa terra. Sabe o que eu aprendo com isso? Que essa mulher foi restituída porque ela tinha feito uma semeadura na vida de um homem de Deus. Entenda uma coisa, não faça da sua semente a sua refeição. Diga para quem está perto de você, não coma a sua semente. Um dia eu estava com uma semente e Deus disse assim para mim, se isso não resolve, a sua necessidade não é a sua colheita, é a sua semente. E eu semeei aquela semente, porque eu entendi que a minha colheita viria depois, como de fato veio. Então, eu quero dizer algo para você nessa noite, amados. Escolher ser um semeador é escolher investir na sua própria vida. Quem aprende a semear tem retorno garantido. E quando eu falo de semente, eu não estou falando só de dinheiro, de tempo, de amor, de relacionamento, de tudo que você imaginar aí. E eu quero concluir esse tópico aqui dizendo algo para você. Eu não falei isso no primeiro culto e gostaria de falar. A oferta, ela é um memorial diante de Deus. Eu me lembro de um fato descrito lá em 2 Samuel 24, quando Davi recenseou o povo, que o Senhor trouxe um castigo sobre aquela terra. A Bíblia diz que o anjo da destruição começou a destruir, chegou a matar 70 mil homens. Mas a Bíblia diz que quando o anjo chegou na eira de Araúna, o Senhor disse, basta, não faça mais. E ele parou. E a eira de Araúna é exatamente o lugar, o Monte Moriá, onde um dia Abraão tinha levado o seu filho Isaque para sacrificar. Então eu entendi o que está escrito em Hebreus 11:4. O Senhor disse que a oferta fala. Ele disse que mesmo Abel estando morto, a oferta dele ainda falava. Então olha para quem está perto de você e diz, quando você oferta, fica um memorial diante de Deus. Aleluia. E o quarto e último tópico é decida sacrificar. E eu quero encerrar dizendo isso para você. Decida sacrificar. Entenda uma coisa, quando não queremos abrir mão de algo que nos pertence, a mão de Deus não se abre para nos entregar o que é nosso. Olha para quem está perto de você e diz, tem algo na mão de Deus que é teu. Abre a tua mão que Ele abre a dele. A Bíblia diz que em Jericó havia um lugar, uma cidade, bem situada, uma cidade boa, mas que a água não prestava e que a terra não produzia. E quando levaram essa notícia para o profeta, ele disse, olha, manda trazer um prato novo, que ninguém usou ainda, e sal, que eram as coisas mais valiosas daquela época. E ele pegou aquela oferta daquele povo, lançou no manancial das águas. E a Bíblia diz, queridos, que a terra ficou boa, a água ficou saudável, e tudo começou a ser próspero. Às vezes nós estamos como essa terra, bem situados, capacitados, bons em muitas coisas, mas estéreis. Não estamos produzindo aquilo que Deus quer que a gente produza. Eu quero te dizer que o sacrifício quebra a esterilidade. Se algo na tua vida está estéril, começa a perguntar para o Senhor, Senhor, o que é que tu quer que eu sacrifique? De repente é seu tempo. De repente é a leitura da palavra dele, que você não tem tempo para ler, você vai se virar arrumar um tempo agora para fazer.
De repente é um jejum que Deus já lhe cobrou e você não fez ainda. De repente é uma oferta financeira mesmo que Deus já mandou e você não teve coragem para fazer. Eu quero lhe dizer que o milagre dos pães, ele só aconteceu depois da entrega do menino. E eu quero te dizer que 2018, você vai viver o ano da excelência do Senhor, da graça e do favor de Deus, no nome poderoso de Jesus. Aleluia! Repita comigo aquilo que você ouviu nessa noite. Qual o primeiro princípio para você ter um 2018 cheio da abundância do Senhor? Ser especialista em obedecer. Olha para quem está perto de você e diz, me ajuda, irmão. Segunda coisa. Decida ser fértil. Diga assim para o seu irmão, sou fertilizante de Deus na sua vida. Pode contar comigo. Terceira coisa. Decida ser um bom semeador. Diga, eu vou ser um bom semeador. Quarta coisa, decida sacrificar. Essas 4 coisas que eu falei a você nessa noite, são 4 coisas que dependem da minha decisão pessoal. Como eu li, se quiserdes, se estiver disposto a viver o melhor ano da sua vida que você já viveu até aqui. E eu quero convidar o meu pastor para orar por você essa noite. E dizer para você, Igreja do Senhor, que o ano de 2018, ele só está começando. Então, fica tranquilo, que aquilo que não chegou no ano passado, se você se posicionar esse ano, já é uma realidade na tua vida. Amém? Deus abençoe você. Diga glória a Deus.